Olá, boa noite para você que está chegando agora aí com a gente nesse momento. E pode ser que você esteja chegando num outro momento também, num outro horário. Então, bom dia para você ou boa tarde. Mas especificamente para quem está chegando agora ao vivo nessa estreia nossa aqui, é boa noite. Para você que acompanha a gente semanalmente, você pode estar perguntando aí, mas não tenho conversão, né? A nossa conversa semanal com os convidados e parou? Não parou não. Semana que vem a gente já tem os nossos convidados, na outra também. A gente só deu essa pausa para ter esse momento aqui de renovação com vocês, uma reflexão, e a gente vai assim dando uma intercalada, né, nesse tempo nosso. Mas como eu disse, é um tempo precioso, sempre é bom. É bom a gente estar juntos, é bom a gente reunir, a gente parar nesse momento, parar para uma reflexão, em que a gente fala direto um com o outro, um para o outro, sabendo que a essência, o centro desse negócio, desse tempo nosso, é Deus. O centro disso tudo a gente faz por causa de Deus. No meio de tanta coisa que está acontecendo por aí hoje, você pode ver na televisão, na internet, redes sociais, você vai ver tanta coisa em todos os canais, tantas ofertas e diversões até religiosas. E o que eu chamo você para fazer nesse momento, e convidar outras pessoas inclusive a fazer, vai além disso. Não é um momento ruim, mas é um momento sério. Agora, olha que interessante, quando a gente fala que é um momento sério com Deus, às vezes as pessoas pensam que o ser sério é não poder sorrir. Nada mais longe da verdade do que isso. O sério é não banalizar, o sério é o que é importante. Então Deus, quando chama a gente para uma conversa séria, não é uma conversa que Ele está querendo algo ruim ou fazer algo ruim conosco. É uma conversa importante, sempre a conversa com Deus, sempre o tempo com Deus é um tempo importante. Nós podemos sorrir, é alegre, é um tempo bom, mas é importante, só não é banal. A gente não pode banalizar, fazer desse momento um momento de brincadeira, é ou não é? Um momento que só agrada a gente para passar um tempo, para descontrair. E com Deus, a conversa dele é importante porque ele fala além do que as circunstâncias da vida nos falam, além do que a gente ouve em todos os lugares, seja dentro de casa, seja no trabalho, seja até nos discursos da igreja, nos programas da igreja que reúne tanta gente. Quando Deus nos chama para conversa séria, para um momento de reflexão, é uma conversa importante, é um momento bom, né? Isso é um momento bom, é um momento que a gente sorri, mesmo que a gente tenha motivo para estar triste com a vida, para estar triste com tantas coisas na nossa vida, para ter um pouco de desassossego no meio disso. Deus chama exatamente para isso. Esse é um momento importante, momento de renovar, sobretudo renovar nossa fé. E como nós estamos falando de fé, a gente está falando de Deus, a gente vai refletir na palavra de Deus, mas eu quero te chamar e te convidar nesse primeiro momento a fazer uma oração comigo. Eu vou orar, se você quiser faça a sua oração aí por você, por outras pessoas, ore por mim, eu estarei orando agora e você pode me acompanhar também nesse tempo. Vamos orar? Deus, Pai nosso bendito, santificado seja o nome do Senhor. Obrigado por essa oportunidade nova que o Senhor nos dá para a gente reunir, estarmos juntos, comungar uns com os outros nesse momento, mesmo à distância, mas comungar por meio do Espírito do Senhor, da palavra do Senhor e da presença do Senhor. Eu oro para que essa presença venha sobre mim, sobre nós que estamos aqui, sobre cada pessoa onde elas estão agora, onde cada um se encontra agora, em casa, no trabalho, no hospital ou qualquer outro lugar. Eu oro para que o Senhor visite cada um, que nós precisamos dessa visitação e sabemos, temos certeza disso, que o Senhor também quer nos visitar, nos encontrar, o Senhor quer falar de alguma forma conosco. Nós estamos aqui esperando isso em nome de Jesus. Amém. Vamos seguir então nessa conversa boa nossa? Gente, uma das coisas que eu pensei para essa conversa, desse momento e dessa noite, desse tempo agora, tem a ver com a nossa própria existência. A gente está caminhando pelo Evangelho de João
E a gente tem chamado esse estudo de Nos Caminhos da Vida Plena. A gente já tem falado disso há alguns meses, nós ainda estamos no capítulo 5, o que não é nenhum problema, porque isso é o que a gente vai ver ao longo do Evangelho de João depois, é como aquela experiência de Maria, irmã de Marta, quando Jesus chega na casa dela e ela dá atenção toda para Jesus, porque ela se coloca disponível, sem pressa, né, de sair daquele lugar onde Jesus falava. Quando a gente está diante da palavra de Deus, do Evangelho principalmente, e vê as ações e as palavras de Jesus, a gente tem isso, a gente tem a tranquilidade de ficar diante dele, de ouvir o que ele quer falar. E a gente vai seguir aqui na leitura do Evangelho de João, capítulo 5, se você tiver sua Bíblia aí, seja ela em forma de livro, de papel ou do dispositivo, você pode abrir o texto bíblico comigo. Se você não tiver, você pode acompanhar a leitura comigo. A gente vai começar lendo no versículo 24. Evangelho de João, capítulo 5, a partir do versículo 24. Olha só o que diz a palavra de Deus. Jesus está dizendo: em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Quem ouve a minha palavra tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Nós, de imediato, a gente já vê uma conotação aqui sensacional, porque Jesus toca no assunto, em alguns assuntos que são essenciais para nós, em termos de vida, em termos de existência e principalmente de fé também. Porque ele fala sobre a vida eterna, ele fala sobre a palavra dele, sobre a voz dele, e ele fala sobre juízo. E o que eu quero refletir com vocês nesse tempo aqui agora tem muito a ver com essas três expressões: com a realidade da vida eterna, com a realidade da voz de Jesus e a realidade do juízo de Deus. Porque o capítulo 5 daqui para frente você pode ler depois, agora eu prefiro que você fique ligado na nossa conversa, mas o capítulo 5 Jesus está tratando muito disso, de quem ouve a voz dele. Olha, o versículo 25 diz assim: em verdade lhes digo que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem e viverão. Os que ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão, porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E aí ele segue falando sobre essa realidade da voz de Deus. Então deixa eu fazer uma primeira consideração aqui com vocês. Primeiro, Jesus está falando de vida eterna. João fala sobre vida eterna o tempo todo. Essa é uma terminologia característica do Evangelho de João, muito própria do apóstolo, tanto no seu Evangelho quanto nas suas cartas. Para quem não leu, depois leia primeira carta de João, segunda carta de João, terceira carta de João, está lá no final do Novo Testamento, e você vai ver isso. E vai ver também no Apocalipse de João, que é outro escrito dele, que a gente vê as terminologias que são aí usadas em comum nesses livros. Mas principalmente aqui, nesse texto, no Evangelho de João, quando ele revela Jesus como a vida plena, o Logos de Deus, a razão, o sentido da vida, que é o Logos, a palavra viva de Deus, como sentido da nossa existência, como modelo, referência e alvo que nos conduz ao Pai. Isso quer dizer vida eterna. Sabe o que é isso? Esse anseio que a gente tem por felicidade plena, esse anseio que a gente tem por paz plena, esse anseio que a gente tem por vida perfeita, isso é vida eterna. A gente começa a receber umas gotas disso aqui na medida em que nós cremos em Jesus, na medida que o Espírito de Deus vem sobre nós, porque nós cremos. E atenção, não tem uma maneira certa, uma maneira mais apropriada de crer em Jesus, segundo o próprio Jesus nos Evangelhos, do que reconhecer que nós viramos as costas para Deus. Então, por causa disso, nós precisamos tomar uma outra atitude, que é deixar de virar as costas e ficar de frente para o caminho de Deus. A Bíblia chama isso de arrependimento, que é uma mudança de mente, uma mudança de direção, uma mudança de rumo. E a gente só muda o rumo e rumo a Deus quando a gente entende esse sentido de vida revelado em Jesus. E aí é a realidade da vida eterna. E Jesus está falando o que para a gente? Está dizendo o seguinte: está aqui para vocês. O segredo não está nas coisas que vocês buscam e que são aí tão provisórias, que são tão efêmeras, que são tão vazias. Vocês precisam de algo mais sólido, mais substancial. E falar de vida eterna não é algo abstrato,
não é algo estranho, não é algo vazio em si, pelo contrário, é algo cheio de significado. E o significado está revelado em Jesus. E ele diz que essa comunicação da vida eterna vem àquele que ouve a voz. Ouvir a voz é muito mais do que ler um texto, é muito mais do que ler um versículo, é muito mais do que saber princípios doutrinários, é muito mais do que saber dar resposta sobre os rótulos da religião que nós temos. Ouvir a voz é um princípio relacional. Por quê? Porque envolve comunicação, envolve relacionamento. Quando você fala que ouve a voz de alguém, você está dizendo que ouviu, de alguma maneira percebeu, compreendeu e discerniu aquilo que alguém estava falando com você. Nesse texto de João capítulo 5, isso é uma das questões mais fundamentais. Ouvir a voz do Filho de Deus, ouvir a voz de Jesus, ouvir nesse princípio relacional. Não tem como ter um princípio relacional com Jesus se não tiver uma vida devota. O que é vida devota? É uma vida de devoção diária. Não é só de rótulo, não é só de domingo, muito menos só de domingo. É uma vida diária e de várias vezes no dia, porque é um relacionamento constante. Eu tenho certeza que pessoas de quem você gosta, ainda mais hoje nesse mundo que está tão conectado, que está tão fácil, né, a gente entrar em contato com os outros, você manda mensagem e recebe mensagem o tempo todo, não é assim? Porque você tem, de certa forma, você está dedicando ou devotando a sua atenção para essa pessoa nesses momentos. Quando a gente fala de vida devota com Jesus, é exatamente isso. É devotar a atenção da mente, é devotar a atenção da alma. Isso acontece no momento que a gente para, no momento que a gente lembra, no silêncio, na oração, né? Na oração que a gente faz, na oração que a gente aprende, na oração que é bíblica. Deixa eu seguir a leitura desse texto e você vai entender mais ainda comigo. Olha só, a partir do capítulo 20, do versículo 27, ele deu autoridade para julgar. Ele deu autoridade para julgar, porque o Filho do Homem, porque Ele é o Filho do Homem. Não fico maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Aqui entra dois aspectos importantíssimos que eu preciso considerar com você, que não são comuns de serem considerados, principalmente no nosso meio. Primeiro, a gente está vendo a realidade de morte, e Jesus está dizendo que mesmo aqueles que morreram, ou aqueles que estão mortos, que estavam nos seus túmulos, ouvirão a voz do Filho de Deus e sairão. Todos. Por quê? Essa é a voz poderosa de Deus. Essa é a voz que vai além da morte. Sabe o que é isso? Isso não é um conceito de passar um tempo aqui convivendo com os nossos princípios, com os nossos rótulos religiosos, que nós ficamos aí nas nossas conversas ou na rede social, dando palpites sobre teologia, sobre o que nós achamos isso ou daquilo, dessa teologia, ou daquela teologia, ou dessa igreja, ou daquela igreja. Vai muito mais além. Nós estamos falando da realidade do Todo-Poderoso, que está muito acima disso, e que mesmo que a gente morra, nós seremos chamados para juízo diante dele. O detalhe é que quando ele fala de juízo, olha que coisa extraordinária. Antes que você pense assim, falar de juízo é coisa ruim, falar de juízo é falar de inferno. Pode ser, se a sua concepção de juízo for inferno, se a sua concepção de Deus for ruim, for maléfica, que esse Deus é um desmancha-prazer, que esse Deus existe para condenar, então essa é questão da sua mente e você não entende o Evangelho. Porque o Evangelho vem para trazer uma notícia boa, de que esse juízo, quando você ouvir sobre esse juízo, pode ser significado de coisa boa, pode ser significado de libertação, de livramento das coisas ruins. Agora preste atenção, porque Jesus disse o seguinte: todos virão a juízo, todos serão ressuscitados. Mas ele usa uma expressão, e aqui é Jesus, no Evangelho, que não está limitado a um público específico num primeiro momento, como tinha o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, apresentando para cristãos convertidos, fossem judeus convertidos, ou fossem aqueles mais cidadãos lá do Império Romano, ou gentios. Não é isso, aqui é universal, ele usa uma linguagem universal, não é? Jesus está dizendo o seguinte: serão ressuscitados para juízo aqueles que fizerem o bem e viverão eternamente, e aqueles que fizeram o mal receberão o juízo por causa disso. O que está falando para nós?
Está falando para nós o seguinte, que as nossas obras pesam profundamente na nossa vida com Deus. Ou nós fazemos o bem, somos de Deus, ou nós não fazemos o bem e podemos ter a religião como escudo e ela não vai nos proteger de nada. Triste isso, quando eu constato coisas que eu mesmo já falei. Você pode ouvir isso de mim, você pode mostrar isso para quem quiser, coisas que eu mesmo já falei, bati o martelo tantas vezes, considerando assim, está tudo resolvido, façamos o que quisermos. E não é isso que Jesus fala, não é? Não é isso que Jesus está falando aqui. Ele diz isso de maneira muito clara. Ele diz, olha, não fiquem maravilhados, assustados, espantados com isso que eu estou dizendo para vocês, porque vem a hora que todos que se acham no túmulo ouvirão a voz de Deus. Sairão os que tiveram feito bem para a ressurreição da vida. A vida eterna se manifesta, como eu disse, a gente crê em Jesus, a gente recebe a palavra de Jesus por voz, não por tradição simplesmente, não porque nos comunicaram os nossos pais, não porque os nossos amigos fazem parte da mesma religião ou da mesma igreja que a gente faz. Isso não dá garantia para nada. O que dá garantia é, primeiro, a minha resposta em fé com Deus e a minha vida de obras que são características dessa fé. Isso é o que Tiago explica na carta dele. Depois você pode ler lá no capítulo 1 de Tiago, depois dos versículos 20. São essas obras que testemunham a fé que a gente tem. Ou nós fazemos o bem ou nós fazemos o mal, e nós vamos ser julgados também de acordo com isso. Não se iluda, não se iluda. Às vezes a gente pensa que conhecer a Bíblia já é fazer o bem. Pelo contrário, conhecer a Bíblia é sinônimo para nós de maior responsabilidade nessa vida, porque nós temos muito mais obrigação de fazermos o bem do que qualquer outro ser humano que não conhece nada de Jesus e nada do Evangelho. Jesus diz que a quem muito é dado, muito será exigido. A gente que sabe muito, a gente que lê muito, a gente que ouve muito a palavra de Deus, imagine como e o que Deus espera de nós e como Ele espera que a gente preste contas disso, não é? Mas deixa eu seguir, porque isso é coisa séria. E você pode falar, essa mensagem vem como algo ruim. Não, ela está vindo para o seu livramento, ela vem para o meu livramento. É porque é Jesus nos ensinando e chamando a atenção de novo para cada um de nós, chamando a nossa atenção para um detalhe: nós podemos estar seguindo no caminho que não é o caminho de vida. Então, quando Ele vem, nos corrige, nos exorta, nos admoesta, nos chama para um outro caminho, que é o caminho que conduz à vida, isso não é coisa ruim, isso é coisa boa. Coisa ruim é o que virá no momento do juízo com aqueles que ficaram descansados na mera informação e preferiram não agir fazendo o bem. Eu espero que nem eu e nem você sejamos encontrados nesse grupo. Espero mesmo, porque é isso que a palavra de Deus diz. Segue a palavra de Deus. Versículo 30, Jesus disse assim: eu nada posso fazer por mim mesmo, assim como ouço, julgo. O meu juízo é justo. O juízo de Jesus é justo. Ele mostra isso na palavra dele. A gente lê trechos nos evangelhos, quando Jesus explica a parábola, por exemplo, de quando aqueles trabalhadores foram contratados para a obra agrícola naqueles dias, e aí vem o Senhor lá, contrata um de manhã, contrata o outro no outro horário, contrata o outro mais tarde, e na hora de acertar, mesmo que trabalhou pouco, recebe as mesmas coisas, o mesmo valor do que aqueles que trabalharam desde cedo receberam. E você vai falar, por quê? Porque o juízo dele é justo, porque o juízo dele vai muito além. Jesus vê coisas que a gente não vê. Jesus entra na nossa história, como Ele entra aqui agora, como Ele conversa, quando Ele libera a voz dele nesse dia e nesse momento, de um jeito que a gente não sabe porquê, mas esse foi o momento que Ele decidiu. Deixa eu seguir com a leitura aqui desse texto. Porque eu não procuro a minha vontade, sim daquele que me enviou, diz Jesus. Se eu dou testemunho a respeito de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. O outro que dá testemunho de mim, e sei que o testemunho que ele dá a respeito de mim é verdadeiro. Vocês mandaram mensageiros a João, versículo 33, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, disse Jesus, não recebo nenhum testemunho humano, mas digo essas coisas para que vocês sejam curados, libertos, para que vocês sejam salvos. Aí ele segue dizendo: João era a lâmpada que estava acesa e iluminava por algum tempo. Vocês quiseram se alegrar com a sua luz, mas eu tenho maior testemunho do que o de João Batista.
Porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunho a meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram a sua forma. Olha que coisa Jesus está falando aqui. E estava falando para gente que era da religião dele, gente chamada povo de Deus. Ele fala, vocês nunca ouviram a voz dele e nunca viram a sua forma. João já tinha revelado que Deus e Jesus, ele é a revelação plena do Deus invisível. É ou não é? A forma que a gente vê é ver Jesus, é olhar para Jesus. Mas ele continua dizendo o seguinte: também não tem a palavra dele permanente em vocês, porque não creem naquele que enviou. Vocês não têm a palavra dele porque vocês não creem em Jesus. Aí ele continua dizendo, vocês, e preste atenção nesse detalhe, vocês examinam as escrituras porque julgam encontrar nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Ou seja, a vida eterna está em mim. O princípio da vida eterna é em mim. Se você for para as escrituras, e lembre-se disso, quando o Novo Testamento está falando de escrituras, ele está falando principalmente sobre o Antigo Testamento, sobre a lei, sobre os profetas. A lei e os profetas falavam de Jesus. E aí, nós temos pouco tempo agora, eu preciso falar isso com você. Como é que a gente entende Jesus? E eu digo para você que quer ser cristão, ou você que é cristão, se nós nem damos uma olhada nas escrituras, na realidade do que foi a lei e os profetas, o que isso significa em Jesus? Para nós fica um discurso vazio, todas as coisas se cumprem em Jesus, a lei se cumpre em Jesus, mas que lei? Qual o princípio moral que nós observamos ou deixamos de observar? Porque se a lei se cumpre em Jesus, e realmente se cumpre em Jesus, o que eu preciso viver hoje a partir do exemplo de Jesus? Você pode continuar lendo o texto depois, aí o texto do capítulo 5, a gente volta nisso depois, mas eu quero enfatizar isso para você, porque Jesus está colocando aqui de maneira clara, se vocês entendessem o que Moisés falou, o que os profetas falou, vocês me reconheceriam. Se vocês de fato tivessem uma experiência com as escrituras viva, com a palavra de Deus viva, vocês me conheceriam. Se vocês me conhecessem de fato, vocês dariam ouvidos à minha voz. Ao que eu falo a vocês. Não é o que outro fala, não é um grupo de pessoas que concorda, é você como indivíduo dando satisfação da sua existência e de todas as suas obras para Deus e para Jesus. E aí vocês ouviriam a minha voz e receberiam vida eterna. Como isso se traduz para nós? Nós viveríamos menos abatidos e menos desesperados nos dias de hoje. Você não quer paz? Eu também quero. A gente está vivendo dias difíceis, não é? Sempre vivemos. Aliás, esses dias, inclusive, está fazendo muito calor. Calor sempre passou por aqui. Mas o calor da vida, esse calor todo, esse fogo da vida, que pega a gente todos os dias, se a gente não tiver uma relação concreta, uma relação que é cultivada o tempo todo com Jesus, nós vamos cair na cilada de ouvir o que as outras pessoas nos falam, que as outras pessoas nos julgam, como as outras pessoas nos julgam, como as outras pessoas observam a vida, e nós não daremos ouvidos à voz de Deus. O que acontece a partir disso aí? Qual a consequência a partir disso aí? Qual o fato a partir disso aí? Nós vamos ficar doentes, nós vamos ficar entristecidos, mais enraivecidos, nós vamos continuar tendo preferência para alguns, raiva de outros, adoecendo o corpo, adoecendo a mente, murmurando, reclamando da nossa própria existência e ainda assim achando que estamos sendo salvos, quando na verdade Deus está ainda tentando aí, chamando a gente para que sejamos salvos. Eu estou falando isso do fundo do meu coração. Crê em Jesus. Abra os seus ouvidos para a voz dele. Você pode ser membro de igreja evangélica, católica ou nenhuma, de uma igreja anglicana, ortodoxa, de qualquer lugar. Você pode ser espírita, o que for. A voz de Jesus é o que vai para dentro de você e vai falar o seguinte: muda a sua perspectiva. Olhe para mim, caminho, verdade e vida. Olhe para Jesus, creia no que Jesus falou, aceite o que Jesus falou, olha para as escrituras, olhe o princípio das escrituras de fazer o bem. O que as escrituras chamam de fazer o bem? Faça o bem. Porque
Porque Jesus vai te motivar nesse sentido. Faça o bem, porque o juízo aguarda a nossa vida e aguarda as nossas obras. Mas não é por causa do medo do juízo. Pelo contrário. É por causa dessa chamada de Jesus para a gente abandonar o caminho de quem faz o mal e fazer opção por fazer o bem. Fazer o bem a quem? A todos. Porque foi isso que Jesus fez. Jesus fez o bem a todos. O livro de Atos fala que ele andava por toda parte, fazendo o bem, curando e libertando as pessoas. Todas. A grande maioria não quis seguir Jesus. Veja bem. Jesus fez o bem incondicionalmente a todas as pessoas. A multidão não quis seguir Jesus. Inclusive no momento final da cruz, ou pouco antes da crucificação, quando colocaram Jesus, que fazia tanto bem para as pessoas, e colocaram um líder revolucionário, um zelote, chamado Barrabás, pediu para a multidão escolher. A multidão prefere, né, o mítico, o mito da figura do revolucionário. E aqui, quando eu usei mito, não tem nada a ver com direita ou esquerda no Brasil, não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mito é esse de achar que o homem resolve. O super-homem, né? Isso é quase aquele sonho lá da música do Gilberto Gil. Quem sabe o dia o super-homem venha nos restituir a glória. E a gente fica aí totalmente ludibriado pela história da vida e das circunstâncias humanas. O que eu estou dizendo para você, não tem o super-homem, tem o Deus que se fez homem. E é Jesus. Fez o bem a todos, faz o bem para você. E você é de Jesus e pode ser de Jesus, e eu também, na medida em que cremos, ouvimos a voz dele e vivemos para fazer o bem. Qualquer hora nós participamos do juízo e do encontro com ele. E para nós vai ser festa se prosseguirmos nessa fé. Deus te abençoe, Deus te visite. Deus fale com você profundamente na sua existência. Primeiro, para que você ouça a voz, para que você experimente visitação de vida eterna já, tenha prazer em viver a despeito de toda dificuldade da vida. Que você seja semeador, semeadora do bem em todos os lugares, seja expressão de Jesus e do reino de Deus. Que você receba uma visitação do Espírito Santo aí, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe muito. Eu vou orar o Pai Nosso fechando esse momento e gostaria muito que você orasse comigo. Essa foi a oração que Jesus ensinou para os discípulos dele. Isso não é repetição, na verdade, repetição. Nós repetimos as nossas orações todos os dias. Todos os dias a gente fala a mesma coisa, pede as mesmas coisas pelas mesmas pessoas. Essa é uma oração que vem recheada de conteúdo e significado, porque foi Jesus que ensinou. Vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, sempre. Amém. Deus te abençoe muito. Deixa eu dizer uma coisa para você. Domingo, nós temos o nosso culto, Igreja Presbiteriana do Caminho, Rua Jequitaí 160, bairro Santo André. Rua Jequitaí 160, bairro Santo André, aqui em Belo Horizonte, obviamente. Então, você é um convidado. Nós temos o nosso culto presencial, né? Você é convidado, domingo 10h30 da manhã. Participa com a gente, vai ser uma bênção. A gente tem depois, mais tarde, possivelmente do final da tarde para frente, a pregação fica disponibilizada. Mas lembra disso, pregação não é o culto. Pregação é só algo para edificar a vida da gente mesmo, é a palavra de Deus, mas não substitui a sua presença num culto, numa reunião, onde se adora, onde se experimenta a comunhão com Deus de todas as formas, né? Se você for assistir a pregação, está lá no nosso site, igrejacaminho.com/culto, igrejacaminho.com/culto. Quarta-feira que vem, nesse mesmo endereço desse site, a gente está aqui com conversão. Eu, com os meus convidados, a gente vai ter música e vai ter conversa, e você participa com a gente. Grande abraço, boa noite, bom dia ou boa tarde, dependendo do horário que você está assistindo. Receba a paz de Deus sobre sua vida e a proteção dele sobre você, sua casa e sua família. Amém. Tchau.